Minhas saudações, meus irmãos e amigos que aqui vieram para participar da escola dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Muito bem-vindos, que a graça do Senhor esteja com cada um de nós. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por tua bênção maravilhosa de nos possibilitar juntos estudarmos a tua palavra, os teus desígnios e a tua vontade para cada um de nós. Que teu Espírito Santo tenha livre trânsito em cada um de nós, a começar em mim, para que a sua vontade, para que o seu caráter seja expresso nesses ensinos e que nós aprendamos de ti, sobre ti. Em nome e por amor de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém. Nós vamos dar uma continuidade à série de estudos que estamos fazendo sobre personagens da Bíblia, sobre o quanto e o como esses personagens nos inspiram, o quanto e o como esses personagens podem nos orientar na nossa caminhada cristã. O personagem de hoje é Barnabé. Barnabé, nós encontramos a menção do seu nome basicamente no livro de Atos, onde nós vamos encontrar 29 vezes a menção do seu nome, e nas cartas de Paulo, onde temos 5 vezes mencionado o nome de Barnabé. E vem a pergunta: quem foi Barnabé e como ele pode nos inspirar e trazer alguma luz sobre como cristãos nós poderíamos agir ou deveríamos agir para agradar a Deus, para colaborar com o reino de Deus. Tipicamente, eu faço uma pesquisa e monto a aula para nós discutirmos. Hoje, com a licença dos irmãos e dos amigos, vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar basicamente um texto praticamente pronto de um jovem, chama-se Diego Nascimento. Ele é um seminarista batista e ele fez um texto bastante interessante que eu gostaria de utilizá-lo como base para a nossa discussão no dia de hoje. Assim sendo, eu gostaria de iniciarmos considerando alguns dos pontos da vida de Barnabé. Uma das grandes riquezas da comunidade cristã no primeiro século, e registrado na Palavra de Deus, foram justamente essas referências, pessoas consagradas que foram registradas na Palavra de Deus para nos deixar como referências para a nossa vida cristã, nossa conduta cristã. E Barnabé foi um deles, um homem de Deus que é importante para o nosso crescimento até hoje. Sendo assim, nós vamos ver as principais características da vida de Barnabé na igreja do primeiro século. O nome, na verdade, era José. Então nós falamos de Barnabé, mas era José, filho de pais judeus, descendente da tribo de Levi e natural de Chipre, uma das maiores ilhas do Mediterrâneo. E esse José, que depois foi conhecido por Barnabé, ele vem de família levita. O que isso significa, meus irmãos? Os levitas eram a classe sacerdotal em Israel. Ele seguramente teve uma orientação e uma educação bastante primorosa, sobretudo nas questões religiosas, mas tipicamente também de uma maneira geral na época. Portanto, estamos falando de alguém que veio de uma família que já era uma família notável dentro do discernimento, dentro da estruturação do culto judaico.
Ele era uma pessoa tão amorosa, parecida com Jesus, que a comunidade cristã mudaram o nome dele para Barnabé, que significa filho da consolação, filho da exortação ou filho do encorajamento, como nós vemos em Atos 4, 36 e 37. Isso nos ajuda a perceber que ele não vivia só de aparência. Nós estamos falando de uma pessoa que fazia questão de se assemelhar em Cristo na sua vida diária e no seu relacionamento com pessoas. Prova disso é que um dos trabalhos dele, um dos feitos dele descrito na Bíblia, é justamente quando ele vendeu uma das propriedades para entregar inteiramente como oferta. Então, nós estamos falando de uma pessoa bastante generosa e comprometida em seguir o exemplo de Jesus Cristo. Além de ser extremamente acolhedor, generoso e amigo, também possuía outras características espirituais. Era um homem bom. Título muito interessante, como nós vemos em Atos, capítulo 11, versículo 24. As Escrituras dão muito destaque a essa virtude de ser bom, dentro do conceito bíblico, como nós vemos em Efésios 5:9. Ou seja, Barnabé era um homem justo que as pessoas amavam e respeitavam, e sempre o ouvia, sobretudo, pelo modo de vida que ele apresentava para toda a comunidade. Atitudes que enriqueceram a convivência com os outros. Ou seja, essas características de Barnabé, originadas pela vontade de seguir a Cristo, foram ainda mais enriquecidas na medida que ele interagia com outras pessoas. Ele era um facilitador de convivências, cheio do Espírito Santo. Quando a igreja, eu acho interessante, e essa passagem é muito importante, que quando a igreja desconfiava da conversão de Saulo, Barnabé acolheu a Saulo. Vemos isso em Atos, capítulo 9, versos 26 e 28. Apenas alguém muito cheio de fé e na certeza de estar trabalhando de acordo com a vontade do próprio Deus poderia se mostrar com este grau de coragem de dar este suporte para aquele que tinha sido um dos maiores perseguidores da igreja cristã até então. Barnabé e Paulo, um dos maiores problemas enfrentados por Paulo no começo da sua caminhada cristã, obviamente, como nós já mencionamos, foi a desconfiança que a comunidade cristã tinha sobre ele. Então é interessante, porque imagina, ele se propondo a trabalhar para Cristo, mas toda a comunidade cristã tinha um pé atrás com ele, como nós podemos ver bem em Atos 9, 26 e 27. Embora o testemunho de Paulo fosse muito forte, incluindo ter visto o Senhor, como vemos em Atos 9, 4 e 5, a igreja e os cristãos, sobretudo, não conseguiam confiar nele. Paulo havia encarcerado e matado muitos, inclusive Estevão, um dos líderes da igreja, como nós vimos em Atos 7, 55 a 58. Ao conhecer a história de Paulo e seu testemunho, Barnabé não hesitou. Barnabé assumiu a responsabilidade pela vida dele e o apresentou para a liderança da igreja. Então, essa integração de Paulo com a comunidade cristã é obra de Barnabé, principalmente. Naturalmente, orientado por Deus, mas eu quero lembrar aos irmãos que foi um ato bastante ousado, uma vez que a própria comunidade cristã na época mantinha a distância segura do Senhor Paulo. Bom,
As viagens missionárias de Barnabé e Paulo. Isso é bem interessante, porque a expansão da igreja após a ascensão de Jesus se deu de uma forma muito rápida. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, como nós vemos em Atos 2,47. Não apenas entre os judeus, mas os gentios passaram a crer na mensagem a respeito do Cristo. Atos 15:3. Esse crescimento se deu de uma forma especial em Antioquia. Foi o que motivou a igreja a enviar Barnabé para conhecer essa nova comunidade de irmãos. E ao chegar lá, percebeu que havia muito trabalho e não podia fazer sozinho. A partir daí, então, foi procurar Paulo para ajudá-lo. Mas onde estava Paulo nessa altura? Logo após ser aceito pela igreja e reconhecido como cristão, Paulo dedicou seu ministério na região da Síria e da Sicília, pregando o evangelho de forma enérgica ao redor da sua própria cidade natal, que era Tarso. 14 anos depois, quando Barnabé foi procurá-lo, repara a cronologia. Houve a conversão de Saulo, Saulo foi aceito pela comunidade e só depois de 14 anos trabalhando na comunidade local é que temos agora o capítulo com Barnabé. Quando o encontrou, levou para Antioquia, como nós vemos lá em Gálatas 2, versículo 1. O reencontro entre Barnabé e Paulo resultou em um ano inteiro de pregações empolgantes, fervorosas, apaixonadas, lá em Antioquia, como vemos em Atos 11, 25 e 26. Algo muito diferente do que nós vimos nos nossos dias de hoje, onde existe muito blá 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 e pouco resultado. Mas a igreja primitiva cresceu baseado em gente inspirada pelo Espírito e disposta a seguir este Espírito. Pela primeira vez, aparece o termo cristãos justamente nessas empreitadas com Barnabé. Lá vemos em Atos 11, 26, o termo original é cristianos e significa pequenos cristos, o que faz nos entender o quanto os crentes de Antioquia possuíam as características do próprio Jesus Cristo. Depois disso, Barnabé e Paulo foram a Jerusalém, onde aconteceu o primeiro concílio. Quero lembrar que havia uma disputa e um desentendimento entre os líderes cristãos naquela época, sobretudo na questão da judaização, onde até que ponto os cristãos tinham a ver com os costumes e tradição judaica, mesmo não sendo judeus, e até que ponto o cristianismo teria quebrado essas tradições judaicas. Bom, nós vimos que por liberalidade dos irmãos de Antioquia, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E fizeram isso enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Paulo. Então, aproveitando esse concílio, também foi enviado ajuda aos crentes lá na Judéia, que realmente passavam um período complicado. Bom, dessa forma, Barnabé nos ensina a desenvolver um estilo de vida cristã que sempre inspira confiança, segurança. A igreja confiou uma quantidade razoável de dinheiro na mão dele e de Paulo. Confiou a eles a missão de confortar os irmãos de Jerusalém por meio dessa oferta generosa. Bom, com isso temos Barnabé e Paulo na Ásia Menor também. O espaço que Barnabé conquistou no seio da igreja foi uma consequência da sua vida cristã, como um líder, como um cristão exemplar. Ele desenvolveu um ministério sólido e cheio de frutos ao longo do tempo. Isso transformou em uma das mais importantes lideranças cristãs no início do século, no início da comunidade cristã. De tal maneira
que o Novo Testamento o coloca também como apóstolo. Olha que coisa interessante. Atos 14:14. Barnabé era envolvido em atividades espirituais saudáveis da igreja. Encontros de oração, jejum, contavam sempre com a sua presença. Foi exatamente em um desses encontros que o Espírito Santo comunicou sua vontade. Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Nós vemos em Atos 13:1-3. Era fruto de uma igreja sadia. Consequentemente, ele era um cristão sadio a despeito de todas as suas virtudes. A igreja de Antioquia, onde ele estava estabelecido com Paulo, finalmente enviou Barnabé e Paulo. E esta missão foi financiada pela igreja de Filipos. Essa é a história do segundo envio. Lembra que o primeiro, eles foram para Antioquia, desenvolveram um trabalho, ele convidou a Paulo para trabalhar com ele, e de lá, dessa igreja, foram para a Ásia Menor, Paulo e Barnabé. Bom, Barnabé e Paulo e Barnabé. Isso é uma coisa bastante interessante, que as posições dos nomes e das descrições ainda hoje são importantes, mas na época, no contexto cultural da época, era extremamente importante. Era muito diferente falarmos você e eu e você. Hoje, sobretudo os brasileiros, nós costumamos usar eu e o fulano fomos em tal lugar, assim, assim, assim. Isso é uma forma extremamente desrespeitosa em muitos países do mundo, onde supõe-se que faz parte dos bons hábitos você sempre dizer a outra pessoa e eu fomos e fizemos tal coisa, outra pessoa e eu iremos a tal lugar e assim vai. Mas então nós brasileiros não damos muita importância a isso, mas a maioria das culturas, e sobretudo as mais antigas, dão extrema importância a ele. Então nós vemos uma coisa interessante mesmo na palavra de Deus. Vemos Atos 11:30, Atos 12:25, Atos 13:2-7, falando Barnabé e Paulo, e assim vai. Só que aí muda. Cronologicamente, nós vemos daí que a coisa mudou um pouco. Vira Paulo e Barnabé. Atos 13:43, 46, 50, Atos 14:20, Atos 15:2 ou 22 e o 35. Então, essa inversão da ordem dos nomes é uma inversão interessante quando nós lemos no contexto da palavra, e nem por isso, e isso é uma lição muito interessante, e afetou o trabalho, a obra e a disposição de Barnabé. Isso é uma das coisas mais bonitas que nós vemos, onde deixa muito claro que Barnabé estava focado na obra de Deus e não na sua própria glória, não na sua própria fama. Isso é importante para os dias de hoje. Despir-nos de nossa própria vaidade é um dos maiores desafios da nossa vida cristã. Bom, de volta a Jerusalém. Com um grande número de conversão entre os gentios, como já disse, adiantei atrás, começamos a ter um problema sério da questão até que ponto nós temos cristãos gentios convivendo com cristãos judeus e até que ponto os gentios deveriam se adaptar à cultura e às tradições judaicas. É mais ou menos um assunto como eleição e predestinação nos dias de hoje. Era uma briga dessas que havia dentro da própria comunidade, que procuravam estabelecer uns limites para isso. E foi aí que Paulo e Barnabé entraram nessas discussões com a bandeira de que não, o cristianismo
não é o judaísmo. As tradições judaicas, muito embora tenham um papel significativo, ele não faz parte da carga da cultura ou das ordenanças cristãs. E isso foi uma briga, por exemplo, por assim dizer, né, nessa discussão longa, que finalmente a tese de Paulo e Barnabé se mostrou vencedora com os argumentos que foram apresentados dentro desse concílio. E com isso, Barnabé e Paulo continuaram pregando para os gentios e abateram, pelo menos por hora, essa prática judaizante que havia nos primeiros pregadores do cristianismo, por razões óbvias, porque afinal o cristianismo nasceu nesse ambiente do judaísmo. Os primeiros pregadores, os primeiros discípulos vieram de lá. Tudo isso fez com que a importância de Barnabé e Paulo dentro da história da igreja cristã tivesse um destaque especial. E com isso vem uma outra parte que eu acho bastante interessante, que Paulo e Barnabé se preparavam para voltar e continuar a sua obra, onde aconteceu uma discussão. Sim, Barnabé e Paulo discordaram de algo. Barnabé defendia que deveriam levar João Marcos, aparentemente é o autor do Evangelho de Marcos, que teve uma história triste, que os abandonou no passado, abandonou a Paulo e ele no passado. Mas Barnabé achava que não, ele merecia uma nova chance, e Paulo não. E isso, meus irmãos, levou a um atrito entre os dois. Se desentenderam feio. Nós vemos a ponto de se separarem, do tipo, olha, vou pegar um caminho, você pega outro e esqueçamos o passado, como nós vemos em Atos 15, 39 e 40. E isso assim, nos ensina uma lição muito importante, meus irmãos, e que eu acho relevante para os dias de hoje. Mesmo cristãos consagrados, mesmo cristãos que são exemplos, não só para a sua comunidade, mas ficam até na história como exemplos, podem ter atitudes e ações completamente humanas. Porque, por mais consagrado que nós sejamos, consagrado quer dizer separado, nós ainda não abdicamos da nossa natureza humana. Nossa natureza humana ainda está presente. E vira e mexe, nós fazemos besteiras. Vira e mexe, nós acabamos nos envolvendo em questões que não deveríamos nos envolver. E é importante que nós entendamos que mesmo como cristãos consagrados, mesmo como exemplos dentro da igreja, estamos sujeitos a esse tipo de falha. A conclusão que eu gostaria de deixar com os irmãos sobre a vida de Barnabé é que ele é bastante citado, como eu disse. Nós temos 29 ocorrências em Atos e 5 nas diversas cartas de Paulo, sobre o livro de Barnabé. E ele é apresentado como um homem diferente da maioria dos seus conterrâneos. Uma pessoa que vem de uma boa formação, ele vem de família de levitas, mas com um compromisso com o Senhor extremamente forte, um compromisso de imitar o Senhor. Isso levou a ele fazer a sua vida um instrumento de imitação do Senhor. Levou a ele a perseguir durante sua vida a vontade do Senhor para ele mesmo. E com isso, ele se envolveu
com o ministério com os gentios, mas também tratava com os judeus e, sobretudo, com Paulo, onde desenvolveu conjuntamente um ministério fantástico. Todavia, mesmo essas características fantásticas da sua vida, sua generosidade e sua dedicação, ele acabou se desentendendo com outro grande apóstolo, que é Paulo, e a ponto de ambos se separarem numa situação, digamos, litigiosa, e isso demonstrando que, mesmo como cristãos, nós temos a nossa natureza humana que vira e mexe, pode nos levar a tomar atitudes extremas que não condiz com aquilo que Jesus Cristo espera de um cristão comprometido com a sua obra e com sua palavra. Dessa maneira, meus irmãos, nós temos a exposição da vida deste personagem chamado Barnabé. Barnabé, homem de Deus, Barnabé, homem separado pelo Senhor para a sua tarefa, Barnabé, uma pessoa comprometida com os princípios da palavra de Deus e seguindo os exemplos do Senhor Jesus Cristo. Que o exemplo de Barnabé, que o exemplo trazido por sua vida, frutifique no coração de cada um de nós aqui, da mesma forma que frutificou na vida de muitos e muitos outros cristãos de gerações que nos precederam. E que o Espírito Santo, que guiou a vida de Barnabé, guie também a sua vida e a minha vida, para que sejamos cristãos produtivos, sejamos cristãos segundo a vontade de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de podermos, ainda que de maneira remota, congregarmos para aprendermos um pouco mais da tua palavra e da tua vontade para a vida de cada um de nós. Que teu Espírito continue agindo na vida de cada um de nós, para que a sua palavra, para que a sua vontade e o seu caráter sejam refletidos na vida de cada um de nós. Para a honra e glória do teu reino, te rogamos por Jesus Cristo. Amém.